Boa tarde a todos. Aqui estamos mais uma vez reunidos em nome do nosso querido Evangelho de Jesus Cristo, da nossa Casa do Caminho, para realizarmos o estudo. Mas, antes de nós darmos início, nós gostaríamos de fazer uma prece, pedindo a Deus, nosso Pai, que nos auxilie, que nos intua, que nos inspire, para que nós possamos levar aos companheiros a vossa boa nova, o consolo, o conforto, o alívio de suas dores, a esperança, acima de tudo o teu amor e a tua paz. Agradecido, Senhor, pelo dom da vida, que seja, Senhor Jesus, em teu nome, em nome de Maria, em nome de toda a direção espiritual da Casa do Caminho, mas, acima de tudo e sempre, em nome de Deus, nosso Pai, que encerrando essa prece, possamos dar início ao estudo do Evangelho das nossas tardes de sexta-feira, de forma online. Que assim seja, graças a Deus. E antes de nós darmos início ao capítulo 9, que é Bem-aventurados os que são mansos e pacíficos, e nós vamos estudar instruções dos Espíritos, a afabilidade e a doçura, o item 6. Mas nós gostaríamos de ler uma mensagem de André Luiz, do livro O Espírito da Verdade, que tem vários autores diversos, né? E essa lição é pertinente ao capítulo que nós vamos estudar, ao capítulo e ao item. É a lição 73. Se você pensar. Diz você que a palavra do companheiro é agressiva demais. No entanto, se você pensar nas frases contundentes que lhe saem da boca, nem de leve passará sobre o assunto. Diz você que o amigo praticou erro grave. Contudo, se você pensar nos delitos maiores que deixou de cometer, simplesmente por fugir-lhe à oportunidade, não encontrará motivo de acusação. Diz você haver sofrido pesada ofensa. Entretanto, se você pensar quantas vezes tem ferido os outros, olvidará incontinente as falhas alheias. Diz você que não suporta mais os trabalhos com que os familiares lhe tributam as horas, mas se você pensar nos incômodos que a sua existência tem exigido de todos eles, não terá gosto de reclamar. Diz você que os seus sacrifícios são muito grandes, em favor do próximo. No entanto, se você pensar nas vidas que morrem diariamente, para que você tenha a mesa farta, de certo não falará mais nisso. Diz você que as suas necessidades são invencíveis. Contudo, se você pensar nas privações daqueles que seriam infinitamente felizes com as sobras de sua casa, não tropeçaria na queixa. Diz você que não pode ajudar na beneficência em razão de velha enxaqueca. Contudo, se você pensar naqueles que jazem no leito dos hospitais, implorando um momento de alívio, não adiará seu concurso. Diz você que não dispõe de tempo para o cultivo da caridade, mas se você pensar nos 1.440 minutos que você possui cada dia para viver na Terra, não se esconderá em semelhante desculpa. Em todo assunto de falta e perdão, não nos demoremos visando os outros. Pensemos em nós próprios e preferiremos fazer silêncio extinguindo o mal. André Luiz. Então, é muito profunda essa lição. É para a gente refletir do que nós estamos fazendo na nossa vida. Porque nós gostamos muito de reclamar. Nós gostamos, muitas vezes, de dar as nossas opiniões sobre o que o outro está fazendo. Todos nós somos responsáveis pelos nossos atos.
E aí bem diz, né, que a cada um será dado segundo as suas obras. Deus respeita o nosso livre-arbítrio. Ele não interfere nas nossas escolhas. E se nós sofremos, nós somos os culpados dos nossos sofrimentos. Porque nós temos as ferramentas na mão. A doutrina está aí toda pautada na exemplificação que Jesus nos deixou de amor, de tolerância, de perdão, de compreensão, de compaixão, de empatia e de todos esses recursos que a gente tem no nosso dia a dia. Então, que nós procuremos reclamar menos e agir mais, porque esse é o nosso dever como cristão. Fazermos, sim, tudo aquilo que temos que fazer com boa vontade, com dedicação, porque esse é o objetivo do nosso espírito. Todos nós fomos criados da mesma forma, simples, ignorantes. Ignorantes por quê? Porque ignorávamos a verdade. Mas todos nós temos um objetivo traçado por Deus, que é a nossa perfeição relativa. Então, que nós possamos, sim, agilizar os nossos passos. Ver também todos esses espíritos que aqui estiveram. Foram homens que tiveram seus problemas, tiveram suas dores, suas aflições, mas não se deixaram desanimar. Enfrentaram as dores, enfrentaram os obstáculos e caminharam. Aí a gente lembra de Sheila. Caminharam para frente, para o alto e para Deus, que é o objetivo que nós temos, né? Mas aí vamos começar, então, com a leitura do capítulo 6, Instruções dos Espíritos, a afabilidade e a doçura. A benevolência para com os semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que são as formas da sua manifestação. Entretanto, nem sempre se deve confiar nas aparências, pois a educação e a vivência no mundo podem proporcionar o verniz dessas qualidades no homem. Aí a gente sabe, né, que nós temos a nossa educação intelectual, que ela está bem lá na frente. E a nossa educação moral, como é que ela anda? Será que nós estamos sendo fraternos com os nossos irmãos? Será que nós estamos benevolentes com os nossos irmãos? Porque às vezes eu posso falar uma coisa para alguém e quando essa pessoa virar as costas, eu começar a falar, poxa, mas ela podia fazer assim, podia fazer assado. Nós não temos esse direito. Lembra que eu falei que o livre-arbítrio é um sentimento que Deus não mexe? E quem somos nós para julgarmos os outros? Não vamos ter o verniz da educação. Vamos ser educados, sim. Vamos fazer aos outros aquilo que nós gostaríamos que os outros nos fizessem. Porque o Evangelho está aí nos alertando sobre todas as atitudes que nós temos que ter no dia a dia. Basta que nós façamos esse movimento. Muitas vezes o que nos falta não é as oportunidades, mas é a vontade de fazer. E ele ainda fala, quantos há cuja fingida bondade e simplicidade é apenas uma máscara para o exterior, uma roupa cujo corte planejado dissimula as deformidades ocultas? Então, a gente tem que ser verdadeiro em todas as nossas atitudes. Dizer sim, sim, quando for necessário. Dizer não também quando for preciso. Porque não adianta a gente levar, às vezes, uma imagem que nós ainda não temos em nós. Nós estamos em construção para sermos como o homem de bem, de fazermos, sim, todo o bem que nós pudermos para os nossos semelhantes, de olhar aqueles que estão em erro e não julgarmos. Aqueles que ainda não conhecem o Evangelho como nós conhecemos. Então, a nossa responsabilidade é muito maior, porque aí no Evangelho está, muito será cobrado daquele que mais sabe, né? E se nós sabemos,
Então, a nossa responsabilidade é bem maior, né? Aí ele fala: o mundo está cheio dessas pessoas que têm um sorriso nos lábios e o veneno no coração, que são brandos desde que nada as incomode, mas que mordem à menor contrariedade, cuja língua de ouro, quando falam diante das pessoas, transforma-se em dardo envenenado quando falam por trás. Aí fiquei pensando aqui. Muitas vezes a gente pede a opinião do plano espiritual. Aí a gente faz uma determinada pergunta e a gente fica esperando a resposta que o plano vai nos trazer. Mas não era bem aquela resposta que eu queria. Não era aquilo que me convinha, não era conveniente para mim. Mas o plano espiritual, nos conhecendo como conhece, ele sabe das nossas necessidades e vai nos orientar. Aí a gente lembra muito bem que tem gente que fala: eu não escrevo mais para o Dr. Herman, porque toda vez que eu falo, ele fala: trabalhe, minha filha, estude. Aí a gente lembra que nós precisamos estudar, sim, nos instruir, para que a gente possa fazer o mundo melhor. Porque a gente também quer a construção da paz no mundo. Mas se a gente perceber, a gente anda destemperado com meia dúzia de pessoas dentro do nosso próprio lar. Então, é a partir de nós mesmos que nós vamos construir um mundo melhor, pacificando primeiro o nosso espírito, aceitando as dores que nos são necessárias, aceitando as perdas, aceitando os momentos que a gente passa na nossa existência, porque é o que nós precisamos. Nós precisamos melhorar. Nós precisamos, sim, ser melhores. Aí a gente pensa: vamos falar mal do governo. Em vez de nós falarmos mal dos governantes, vamos orar por eles, para que eles possam fazer uma boa administração, que eles possam pensar mais no povo. Porque aí eu falo, é muito fácil você falar do outro, mas coloque-se no lugar dele. Não estou falando que eles são santos, não é isso não, porque santo não há na terra. Se a terra fosse lugar de santos, a gente não estava aqui, não. Então, a gente tem que pensar bem nisso. Em vez de a gente ficar com pensamentos negativos, vamos procurar cultivar bons pensamentos. Vamos olhar aquele nosso irmão que está numa situação difícil e vamos pedir a Deus que o abençoe, que olhe por ele. E aí, a gente pensa em Jesus. Jesus poderia ter julgado, criticado, mas em todas as passagens que o Evangelho nos trazem, ele sempre tinha uma palavra de consolo e de esperança para aqueles que estavam ao seu entorno. E aí a gente lembra de uma passagem que Nossa Senhora está procurando Jesus e ele estava trazendo malfeitores para comer um pão na casa dele. Nossa Senhora muito preocupada com aquela situação. Mas Jesus não. Jesus agia normalmente, com naturalidade, olhando sim o outro, não vendo nele os defeitos. Aí a gente pensa, ele não via os defeitos daquela pessoa que estava naquele momento, naquela situação. Ele via lá na frente o que ele poderia ser. A gente lembra do próprio Judas, que, sabendo da força que Jesus trazia em si, chora depois e lamenta, porque não era aquilo que ele queria para Jesus. Ele não queria a crucificação de Jesus. Tanto é que ele acaba com a própria vida, triste, diante daquilo que ele tinha cometido. Cometido não, daquilo que ele tinha feito, né? Aí a gente lembra aqui, né?
do verniz do mundo, daquele que na nossa frente é sorrisos e por trás são como é que fala? Trazem o veneno no coração, né? Aí a gente percebe que nem naquele momento Jesus julgou. Ele agiu naturalmente. Ele não condenou Judas. Tanto é que quando ele se liberta do corpo físico, ele vai à mansão dos mortos, vai lá resgatar aquele amigo que na realidade enlouqueceu de tanta dor pelo que ele tinha feito com aquele amigo. Então vamos pensar dessa forma, para que a gente possa assim olhar o outro e não julgar tanto. Porque às vezes a gente costuma falar, é muito fácil você dar palpite na vida dos outros, mas quem calça o sapato sabe onde eles apertam o calo. Então vamos compreender que cada um está no seu momento, que todos estão aqui internados sim nesse hospital, escola, oficina de trabalho, e é uma penitenciária a terra, porque nós estamos presos a ela. Por quê? Por causa dos nossos erros do passado. Então, vamos sim, vamos olhar os outros com mais benevolência. Vamos usar a afabilidade e a doçura com toda a sinceridade. Vamos procurar aliviar a dor do outro. Vamos orar uns pelos outros para que cada um possa enfrentar os seus problemas e triunfar. E vamos dar mais uma lidinha aqui no nosso item. A essa classe pertencem ainda esses homens benignos fora de casa, mas tiranos domésticos que fazem sua família e seus subordinados sofrerem o peso do orgulho e do despotismo. Essas pessoas parecem querer se desforrar do constrangimento a que se submetem fora de casa, não se atrevendo a usar autoridade com os estranhos que os colocariam em seu verdadeiro lugar. Querem, pelo menos, se fazer temidos por aqueles que não podem resistir a eles. Sua vaidade aumenta ao poder dizer: aqui eu mando e sou obedecido, sem pensar que poderiam acrescentar com muito mais razão: e sou detestado. Então a gente sabe que essas pessoas que têm um gênio violento, que fazem suas famílias sofrerem, por esses homens também que num ato que não deixa de ser loucura, tiram a vida das suas companheiras. Na realidade, se iludem, porque também não conhecem o outro lado da vida, sabendo que tudo aquilo que nós fazemos aos outros, um dia retornará para nós. Porque o universo, ele nos devolve aquilo que nós emitimos. Se nós somos pessimistas, se maldizemos, se vivemos a blasfemar, a lamentar, com certeza o universo vai nos trazer inquietudes e sabores. Mas se nós emitirmos bons pensamentos, se nós procurarmos vibrar uns pelos outros, de acordo com aquilo que nós conhecemos do Evangelho de Nosso Senhor, pensando sim naquela mensagem que diz: ama a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu sentimento, e faz ao teu próximo aquilo que gostaria que fizessem a ti. São tão simples esses mandamentos, mas ainda muito difíceis de realizarmos, né? E aí a gente pensa, né? Essas famílias que têm tumultos, desavenças, um pai agressivo ou uma mãe agressiva, torna seus filhos infelizes. E aí a gente fala que também, como eu falei que o universo traz aquilo que a gente emite, esses estão ensinando aos seus filhos a ser violentos, a não ter paciência com nada, a não ser indulgentes.
Há raras exceções, mas, se a gente perceber, é como se fosse uma bola de neve, né, que vai se formando e um dia retorna para si mesmo. Então, eu acho que a infelicidade já alcança esses irmãos que estão dessa forma, né? Como eu falei anteriormente, a gente não está aqui para julgar ninguém. A gente está para julgar os nossos atos, os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Será que meu irmão tem alguma coisa contra mim? Será que eu fiz todo o bem que eu podia no dia de hoje? É assim que Santo Agostinho nos ensina. É o conhece-te a ti mesmo. Mas como é difícil a gente de se conhecer. A gente não se enxerga. A gente fica sempre dando desculpas para a gente. Mas o nosso coração sabe das nossas intenções, sabe das nossas atitudes. E nós vamos ser cobrados por tudo isso, né? Ele ainda fala, não basta que os lábios digam palavras doces, se o coração nada tem a ver com elas. Isso é hipocrisia. É interessante que eu tive uma situação na minha vida em que eu fui até cobrada por uma atitude e eu cheguei a comentar com a pessoa da família que estava me questionando. Eu falei, se eu for fazer uma coisa que está contra aquilo que eu sinto, eu vou estar sendo hipócrita. Eu tenho que realmente querer fazer isso. Eu sei que as pessoas não têm culpa dos atos do outro, mas eu não posso violentar também a minha personalidade. Eu posso sim, como eu costumo fazer, orar para que sejam felizes, para que sigam sua vida, que possam sim triunfar, porque esse é o nosso pensamento. Aí, se eu vou fazer uma coisa que está contra a minha natureza, eu não vou estar sendo verdadeira. Vamos pensar nisso. E ainda fala, aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidos, não se desmente jamais. Ele é o mesmo tanto diante do mundo como na intimidade. Aliás, ele sabe que se pode enganar os homens pelas aparências, mas não se pode enganar a Deus. Lázaro, Paris, 1861. Então a gente sabe que a gente pode até ter o verniz da boa educação, mas se eu não agir de acordo com aquilo que eu tenho, aquilo que eu sinto, eu estou enganando a mim mesmo. Eu posso enganar os homens, como diz aqui Lázaro, mas eu não vou enganar a Deus. A Deus ninguém engana. Então vamos ter consciência, sim. Vamos ser amáveis. Vamos ser doces, sim. Mas não vamos ser falsos nem fingidos. Mostremos, sim, o nosso sentimento diante daqueles que estão diante de nós. Vamos ter compaixão. Vamos ter caridade. Porque eu acho que é tudo isso que Jesus nos ensinou e continua ainda nos ensinando. Nós temos que ser, sim, verdadeiros. Aí a gente lembra também que eu posso ter, assim, a aparência, doçura e candura, mas quando eu estiver no plano espiritual, lá a gente não tem máscaras. A gente lá é o que é. A gente não esconde nada de ninguém. E lembrei-me eu de André Luiz, que foi até o autor da nossa mensagem de início, que está numa situação e que de repente aparece um pensamento negativo e aí o mentor do trabalho dá um toque. André, não é possível você permanecer aqui se você estiver com esses pensamentos. Então a gente sabe que nós seremos sim avaliados pela nossa sinceridade. Não adianta eu querer me mostrar de uma forma e agir de outra.
Aí eu posso até querer controlar alguma situação, mas o controle está com Deus. Nós não temos controle de nada. Hoje nós estamos aqui. Daqui a 5 minutos a gente não sabe se ainda estará aqui. Então, que possam ser os nossos pensamentos leais e fiéis a tudo aquilo que a doutrina nos traz, para que a gente possa, quando adentrar o mundo espiritual, não nos envergonharmos e deixarmos de ter feito alguma coisa na nossa existência. Porque é muito fácil julgar o outro, criticar o outro, mas vamos nos colocar no lugar dele. Será que diante daquela dor que ele está atravessando, eu suportaria? Será que eu reagiria de uma forma agressiva? Será que eu iria dizer que Deus não me ama? Que ele virou as costas para mim? Não. Aí lembrei-me outra vez de uma situação na mesa mediúnica, no trabalho de desobsessão, em que um espírito se manifesta e quando eu falo de Deus, ele fala: Deus não está preocupado comigo. Por que ele me deixou passar por esses dissabores? Por que eu passei tanta necessidade, tanto sofrimento? Aí eu falei: não, meu irmão, não foi Deus que se afastou de você. Foi você que virou as costas para ele. Deus nunca nos abandona. E Deus nos conhece a cada um pelo nome. E Ele quer o melhor para nós. Nós é que temos que fazer a nossa parte. E aí, muitas vezes, o Espírito faz uma reflexão e a gente vai conversando, vai mostrando para ele toda a bondade de Deus, todas as ocasiões que ele teve a oportunidade de agir diferente, aí ele vai se quedando. É isso que nós temos que fazer conosco mesmo. É avaliar-nos, sim, como é que eu estou agindo na vida. Será que eu estou sendo sincero diante dos meus amigos? Será que eu estou fazendo todo o bem que eu puder por cada um deles? A minha intenção pode ser a melhor, mas Deus conhece o fundo do nosso pensamento. Ele conhece até as mais secretas vontades que nós trazemos em nós. E Ele nos ama sempre. Então, que a gente possa, sim, olhar a humanidade como a nossa família maior. Percebermos que o nosso planeta está passando por transições. E que as dores parece que se avolumam. Parece que ninguém vai aguentar. Mas, com a fé, com tudo aquilo que Jesus nos ensinou, vamos perceber que nós somos capazes também de suportar pequenos sofrimentos diante daqueles que muito sofrem. Aí lembro de mais uma ocasião do gigante deitado, que sofria fortes dores no peito, que ele tinha que colocar uma pedra sobre o peito para suportar a dor. Ele era tetraplégico, ficava numa cama, mas nem por isso ele deixou de fazer a sua parte. Levou, sim, o Evangelho a todos os corações e ainda brincou que Roberto Carlos era considerado o rei, mas quem era levado e aclamado era ele. Então, que a gente possa, sim, se espelhar nesses exemplos que nos foram trazidos através de toda a doutrina espírita, de todos esses luminares que aqui estiveram, que passaram, sim, por sofrimentos, porque a dor faz parte deste planeta. E conseguiram vencer. Cada um na sua trajetória, cada um nos seus problemas, mas que venceram a si mesmos. Então, que a gente possa fazer isso. Que a gente possa ser amável e doce com todos aqueles que de nós se aproximarem. E quando nós vermos uma criança que está muito rebelde, vamos nos abaixar, vamos abraçá-la se ela permitir.
e vamos perguntar por que dessa rebeldia, o porquê dessas malcriações. Porque, na realidade, às vezes, é um pedido de socorro. Então, vamos olhar os pequeninos. Vamos olhar os nossos irmãos que estão em situações difíceis, que escolheram caminhos que futuramente vão ter que responder por isso que fizeram. E vamos orar por todos. E que Deus nos abençoe, sim, nesse propósito, para que a gente possa estar sempre aberto aos irmãos que chegam, acolhendo com uma palavra amiga, com um abraço, com um sorriso. E quando não pudermos fazer nada, fiquemos em silêncio e elevemos o nosso pensamento a Deus, pedindo por eles, para que eles possam suportar as dores, para que eles possam triunfar sobre os problemas que eles estão enfrentando. E assim, Senhor Jesus, que a vossa divina bondade possa envolver a humanidade inteira, a nossa família maior. Abençoa todos aqueles que sofrem e choram neste mundo. Envolve-os no teu amor e na tua luz hoje e sempre. Que Maria de Nazaré possa conchegar em seu peito materno todos os filhos de Deus. Sim, nestes momentos que nós estamos para comemorar o Dia das Mães, vamos elevar o nosso pensamento a Maria de Nazaré, nossa sublime mãe, para que ela abençoe todas as mães, encarnadas e desencarnadas, e que cada um receba as flores do seu jardim, o perfume do seu jardim, para que cada um possa, sim, passar pela vida. E assim, Senhor Jesus, em teu nome, em nome de Maria, em nome de todos os dirigentes espirituais da Casa do Caminho, mas, acima de tudo e sempre, em nome de Deus, nosso Pai, que encerrando essa prece, possamos encerrar o nosso estudo da tarde de hoje. E que a vossa paz alcance todos os lares, hoje, agora e sempre. Graças a Deus.